Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus da esperança, Deus que se fez presente durante a 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que aconteceu em Aparecida, São Paulo, do dia 11 ao dia 20 próximo passado. Foi um tempo de graça, de presença de Deus. Por isso, nós queremos nos alegrar com este tempo. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu pensei em dois temas importantes. O primeiro é sobre a Assembleia dos Bispos do Brasil. Foi importante. A Assembleia da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, veio no momento oportuno. É hora de pensar mais, de aprofundar mais, de temperança, de equilíbrio. Isso aconteceu durante a Assembleia. Também é oportuno pensar, lembrar do Dia do Índio, que aconteceu no dia 19 de abril. Uma data pouco lembrada, mas que merece uma reflexão eclesial, né? Foi uma caminhada de gente, de povo de Deus, que precisa ser lembrada, refletida, estudada. Vamos fazer assim então. Hoje nós vamos falar mais sobre a Assembleia dos Bispos, né? E no próximo programa, quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós falaremos sobre os índios, embora um pouco atrasados, né? Mas as datas acumularam, por isso nós precisamos fazer isso, né? Hoje, portanto, nós vamos falar sobre a Assembleia dos Bispos do Brasil, que aconteceu em Aparecida. O tema dessa 56ª Assembleia foi as diretrizes para a formação dos presbíteros no Brasil. Presbítero é o padre, né? Então, cada ano a CNBB estuda um tema. Reúne lá mais de 400 bispos para estudar um tema. E este ano seria, ou foi, melhor dizendo, foi as diretrizes para a formação do padre, né? Mas nós acompanhamos bem de perto todo o desenvolvimento dos trabalhos e nós percebemos que, como esperado, apareceria outros temas, poderíamos dizer subtemas, né? Por exemplo, a questão social, a questão da campanha da fraternidade, da questão da violência, as eleições que acontecerão no fim do ano, né? Para presidente da República, senador, deputado, governador, enfim, as eleições de outubro. Por isto, essa Assembleia teve que desenvolver temas, aprofundar temas diversos. Não ficou presa só à questão da formação do padre, mas buscou-se entender outros caminhos, outras formas. E pensando nisto, vendo os bispos entrando na Basílica, no Santuário Nacional, né, de Nossa Senhora Aparecida, me deu muitas saudades de Dom Helder Câmara. Em 1952, portanto, há 66 anos atrás, Dom Helder foi o fundou a CNBB. Evidentemente, ele teve outros bispos que ajudaram, que apoiaram a ideia. Mas a ideia nasceu de Dom Helder. Ele tinha muita vontade de fazer comunidades, de viver a fé conjuntamente. E a CNBB é isso mesmo, é viver a fé conjuntamente. Naquele tempo de Dom Helder não existia, claro, os meios de comunicação que existem hoje. Era só o telex, era mensagens por carta, vindo lá de Roma. Então era tudo muito complicado. Cada bispo tinha os seus jeitos próprios, né?
não existia comunhão entre os bispos no Brasil, como hoje tem. Então, Dom Helder pensou assim, de fundar um organismo, né, que juntasse ideias. Isso foi muito bonito. Outra coisa que me chama a atenção também é que Dom Helder foi o fundador, mas nunca foi presidente da CNBB. Acho que por humildade mesmo, né? Ele chegou a ser vice-presidente, mas presidente não. Preferia que outros ficassem à frente. Ele tinha as ideias, né? Brotava de sua cabeça as mais bonitas ideias. Que Dom Helder, lá dos céus, nos abençoe a CNBB. Pois é, então, vivendo a saudade de Dom Helder, eu contemplei, através da televisão, muita coisa bonita que aconteceu. E queria mostrar para todos vocês a homilia de Dom Sérgio da Rocha. Dom Sérgio é o presidente da CNBB. Ele fez uma homilia muito bonita, muito profética, muito conscientizadora, né? E eu queria mostrar uma partezinha desta homilia de Dom Sérgio para todos vocês. Pois é, vimos na homilia de Dom Sérgio o pensamento de unidade que existe na CNBB. Graças a Deus, juntos os nossos bispos buscam ser obedientes, fiéis ao nosso Deus, a Jesus. O dono da igreja é Deus, é Jesus, mas Jesus confiou esta missão aos apóstolos. E os nossos bispos, hoje, são aqueles que continuam o trabalho, o apostolado dos apóstolos de Jesus. Por isso, hoje, com toda propriedade, os nossos bispos se reúnem para discutir, para buscar caminhos novos para a igreja. E a gente fica pensando na necessidade de se pensar questões, poderíamos dizer, urgentes aqui no Brasil, né? A gente sabe que a igreja, enquanto mãe, deseja o melhor para todos nós, os seus filhos. Por isso justifica que a igreja, através dos seus bispos, dos seus padres, dos diáconos, também dos leigos, se faça presente diante das realidades que vivemos, né? E Dom Josafá Menezes também teve um trabalho importante, interessante, e ele falou assim, ele é bispo de Barreiras, ele falou assim, estamos reunidos nesses dias em Aparecida para tratar sobre temas importantes para a sociedade civil, tais como, diz Dom Josafá, a crise política, a crise institucional e a crise econômica. Pois é, de fato isso aconteceu. Nós acompanhamos, todos puderam acompanhar e ainda poderão, através da internet, tem muita coisa, muitos documentos no YouTube, tem muitos vídeos lá, homilias, depoimentos de padres, de bispos, falando sobre o que aconteceu lá. A crise política, todo mundo está vendo por aí. Por exemplo, os candidatos para a presidência da República. Está uma coisa assim muito difícil de entender, né? Em outros tempos, em outras eleições, havia mais definições. Este ano está muito indefinido. Isso nos preocupa? Preocupa sim. Afinal de contas, é um país, é a nossa vida. Queiramos ou não, a política faz parte de nossa vida. Numa lâmpada que está acesa, num quilo de feijão que se compra, está a política. Por quê? Lá está o imposto, que é o dinheiro público. Enfim, todo o mercado financeiro faz parte, tudo faz parte, né? A crise institucional, pensamos no nosso Congresso Nacional. É claro que as leis
são criadas, são nascidas lá no Congresso Nacional. É preciso pensar muito nisso, em como fazer, que lei de fato vai beneficiar o povo, né? Enfim, é preciso a questão da economia, né? Aí eu sei que muitos poderão dizer assim: ah, mas isso não é assunto da igreja, não. A igreja é para rezar, né? Essa questão de economia, não. É coisa da igreja, sim. Sabe por quê? Primeiro porque a igreja é mãe, e é mãe de todos nós. E enquanto mãe, ela não quer ver os seus filhos sofrendo, né? Imaginemos uma mãe de família, uma mãe biológica, né? Mãe nenhuma é feliz vendo seus filhos com problemas. Imagine a igreja, que é a mãe de todos nós. Ela não quer ver pessoas discriminadas, passando trabalho, dificuldades, né? Esta insegurança econômica, enfim, essa questão da violência. Enfim, tem muita coisa que deve ser sim pensado pela igreja enquanto mãe. E nós queremos pensar que é missão da igreja, né? Porque o Cristo, nosso Deus, também se preocupou com a vida neste mundo. Basta olhar os evangelhos. Lá vamos perceber que Jesus teve sim preocupações com todas as pessoas, principalmente com as pessoas que lutam com dificuldades, com as doenças. Por exemplo, por que Jesus preocupou tanto com as viúvas no seu tempo? A viúva de Naim, etc. É porque naquele tempo de Jesus, a viuvez era muito sofrida, era discriminada, não tinha aposentadoria, eram pessoas sofridas, as pessoas sofriam muito com a viuvez. Então Jesus opta por essas pessoas, pelos doentes. Por exemplo, também, né, os que possuíam lepra, eram pessoas discriminadas, isoladas, marginalizadas. E Jesus opta por essas pessoas, aproxima dessas pessoas, resgata essas pessoas. E neste tempo em que nós ainda estamos celebrando o tempo da ressurreição do Senhor, da Páscoa, da vida, da esperança, nós devemos sim nos preocupar com essas questões que dificultam a vida, né? Que aniquilam a vida. Por isso, diante de tudo o que está acontecendo, é justo, é certo, é teológico, é eclesial que os nossos bispos em Aparecida do Norte, estado de São Paulo, tenham se reunidos e tenham pensado tanto nessas questões. Eu fico pensando que Deus inspira os nossos bispos. E eu quero convidar você que está nos assistindo para que procure na internet, no YouTube, tem tanto vídeo bom, né? Mensagens, colocações feitas pelos bispos. Então vale a pena, pesquise que você encontrará muitas colocações que embasam isso que estamos falando aqui. Nunca esqueçamos, a igreja é mãe e enquanto mãe ela deve se preocupar com todas essas pessoas. E lembremos também de que a igreja é formada pelos bispos, pelos padres, pelos diáconos e por todos nós. Nós somos a igreja de Jesus. É claro que somos abençoados, encorajados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que não nos abandona e que nos conduz pelos caminhos desta vida. Que Deus nos abençoe, esteja conosco em nossas realidades. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. A certeza de contar sempre com a presença amorosa de Deus nos anima na missão tão bonita e ao mesmo tempo tão exigente de evangelizar, compartilhando a alegria, a esperança, a paz do ressuscitado com todos, mas especialmente com os pobres, com os sofredores. Como bem sabemos, são inúmeros
os desafios para a missão da Igreja no mundo de hoje e na realidade brasileira. Conforme os Atos dos Apóstolos, as dificuldades não devem impedir o anúncio da palavra de Deus. Ao contrário, exige ainda mais a proclamação firme, o testemunho fiel do Evangelho. Ninguém pode aprisionar a palavra de Deus. Pela força do ressuscitado, pela ação do Espírito Santo, os discípulos saíram para anunciar o Evangelho com coragem, com esperança, como deve acontecer hoje conosco. Diante de tantos desafios para a vida e a missão da Igreja, não podemos desanimar, lamentando-nos e pouco fazendo. Quem crê em Cristo não desanima, jamais se desespera. Permanece fiel, reza, confia e segue adiante na missão. Por isso estamos aqui rezando. Por isso necessitamos da oração de todos, da sua oração. Muito obrigado de coração a tantos irmãos e irmãs que nos acompanham com as suas orações. O ano todo, mas especialmente nesse período da nossa Assembleia, testemunhando seu amor pela Igreja, testemunhando a unidade com o Papa Francisco e com os bispos. Temos nesses dias uma oportunidade especial para crescer e fortalecer ainda mais a comunhão entre nós, a comunhão na vida da Igreja. Para enfrentar dificuldades, para enfrentar desafios, nós necessitamos caminhar unidos. No mundo marcado por tantas divisões e conflitos, o testemunho de comunhão torna-se ainda mais necessário. O testemunho de comunhão torna-se cada vez mais uma exigência que é indispensável na evangelização para que o mundo creia, conforme a palavra de Jesus, suplicando ao Pai a unidade para todos os seus discípulos.